Jesus nos conceda a sua paz, agora e sempre. Nosso tema de hoje é sobre a geração nova, que está no livro A Gênese, capítulo 18, cujo tema é Sinais dos Tempos. Então vejamos o que nos traz a Gênese sobre os sinais dos tempos vivenciados no planeta Terra. O item que nos diz que os tempos são chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-nos de todas as partes onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Capítulo 18 da Gênese, Allan Kardec, na Codificação Espírita. Os tempos são chegados. Os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de toda parte, que eventos vão suceder na Terra para auxiliar na regeneração da humanidade. Toda a humanidade dos diversos planetas, segundo a orientação dos espíritos, começaram a sua caminhada evolutiva e, em determinado momento, eventos que fazem parte da lei natural, da lei do progresso, auxilia-nos, a humanidade, a esse processo de evolução para cada vez mais ir se aperfeiçoando. Então, individualmente, todos nós passamos por esse processo e coletivamente também, auxiliando a família universal, parte dela que se encontra na Terra neste momento, evoluirmos através de diversas transformações que colaboram para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento espiritual. Ou seja, a regeneração é uma espécie de recuperação moral ou espiritual, que auxilia o indivíduo a ir despertando valores, virtudes que fazem parte da nossa natureza como seres criados por Deus. Havendo chegado o tempo, nos diz a Gênese, grande emigração se verifica dos que habitam a terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos momentaneamente, porque senão lhe ocasionariam de novo a perturbação e confusão e constituiria um obstáculo ao progresso. Então, quando esse tempo chega a um limite do processo evolutivo para aquela humanidade, seres que ainda não se tocaram pelo bem, que pretendem continuar na prática, na vivência, na divulgação, o que chamamos mal, que os Espíritos nos dizem que mal é a ausência do bem, eles são afastados temporariamente daquele local, porque o planeta está transformado. E a condição vibratória moral daquele ser não condiz com o ambiente, com as criaturas com as quais ele iria conviver, caso tivesse despertado para o bem. Eles iam ocasionar transtornos, perturbação, confusão no processo, e constituiriam obstáculo a esse progresso dentro da lei que prevê que todos precisamos avançar, evoluir, descobrir em nós a presença divina, o despertar da consciência ampliada e a prática do bem. O bem é tudo que está conforme a lei divina. E o mal é tudo aquilo que vai de encontro à lei. Então eles resumem dizendo que o mal é a ausência do bem. Porque o bem é divino, o bem está intrínseco na natureza do ser. Mas alguns indivíduos, encarnados ou não, persistem em continuar na prática contrária à lei. Então esses irmãos, esses seres espirituais, eles irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem,
aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Olha que interessante, a lei divina é tão justa e misericordiosa que ninguém perde o seu patamar evolutivo, a sua construção. Esteja onde estiver, esses seres irão espiar, ou seja, vivenciar o seu próprio endurecimento dos sentimentos em mundos de acordo com a sua condição espiritual. Outros podem habitar raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundo daquela ordem que ele se encontra interiormente. Mesmo assim, esses seres, quando são colocados em outros mundos, em outros patamares de evolução para continuar junto àquele povo, aquela comunidade na qual ele passa a fazer parte, ele leva o seu conhecimento, que ele já adquiriu em algum momento, e estão ali naquele meio com a missão, embora não saiba, de fazê-las avançar. Que quando chegam já levam algo que já conhece de existências passadas. O conhecimento não tem a ver com a moral, que muitas vezes o indivíduo está com a moral muito elevada e tem pouco conhecimento, e outros têm uma moral ainda a desejar, mas já tem muito conhecimento científico, tecnológico. A prova está nos seres que viveram no planeta no início da sua jornada, da sua caminhada evolutiva, e esses seres já traziam conhecimentos de outras localidades que até então a ciência não sabia de onde vinha. Então a Gênese, Allan Kardec, na codificação, vem nos falar que esses seres foram os seres que vieram de outros mundos, já adiantados em seu processo, embora eles não acompanhassem a condição moral daquele mundo, o conhecimento estava com ele. E chegando aqui, auxiliaram o planeta Terra a evoluir através do conhecimento que eles traziam. Então é assim que se opera essas indas e vindas de seres espirituais nos mundos, e falando no nosso aqui, planeta Terra, nossa casa, nossa morada. Lembramos do Mestre que aqui esteve conosco e continua dando assistência a esse processo evolutivo da Terra. Que em determinado momento, em suas lições evangélicas, ele enuncia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Judiciosamente, ele dizia assim aos apóstolos e aos discípulos, que percebiam, no momento em que ele estava terminando sua missão no planeta, a tristeza que os envolvia. E ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois necessário que eu vá para vos preparar o lugar, e quando lá estiver, eu o buscarei para mim. Pois há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então Jesus já anunciava as diversas moradas da casa do Pai, os mundos que foram criados pelo Pai, que são criados pelo Pai, para servir de morada, de estágio para os espíritos das diversas ordens, diversas categorias morais, da qual eles estejam fazendo parte. E nós estamos aqui, nesta morada que se chama Planeta Terra, e que tem o Mestre Jesus como o seu governador espiritual. O Evangelho, segundo o Espiritismo, neste capítulo, nos fala das diferentes categorias dos mundos habitados. Ou seja, cada mundo tem uma categoria. E essa categoria está de acordo com a condição moral dos seus moradores, os espíritos encarnados no plano físico e os espíritos desencarnados no plano espiritual de cada mundo. Então, diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, existem mundos cuja população é mais adiantada e existe mundo cuja população é mais atrasada moralmente e espiritualmente, de acordo com o nível dos seus habitantes no geral.
E eles nos apresentam no Evangelho, nessas categorias de mundos, os mundos chamados inferiores moralmente. A existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Ora, nosso planeta Terra, nós, espíritos do planeta Terra, já passamos por esses mundos, porque viemos evoluindo de acordo com a nossa necessidade e habitando mundos de acordo com a nossa categoria moral. Então, os inferiores, as paixões, o apego material, a busca pela sustentação material, as paixões dominam o ser, a vida moral é quase nula, está no ensaio, começando a despertar. Depois dos inferiores, eles nos apresentam mundos de expiações e provas, onde o mal domina. Esses mundos de expiações e provas, como o próprio nome diz, o espírito está passando por provas para fortalecer suas potencialidades, está ao mesmo tempo expiando em alguns casos, ou seja, depurando-se dos comportamentos mal sucedidos perante a caminhada evolutiva, como se estivesse deixando uma roupa velha para buscar vestir uma roupa nova. É o homem novo sendo construído através dos mundos de expiações e de provas. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, como nos orientam os espíritos, porque os espíritos às vezes solicitam passar por provas para o seu próprio adiantamento moral, espiritual, intelectual, em todos os sentidos falando. Depois dos mundos de expiações e provas, os mundos de regeneração. Como são esses mundos? Nos quais as almas que ainda têm o que expiar conseguem novas forças, repousando das fadigas da luta. Veja bem, o mundo já é diferente, já há uma regeneração, a alma ainda tem o que expiar, mas já tem forças para compreender a expiação, para se resignar perante a ela, para obedecer e continuar a caminhada. Então, repousando das fadigas da luta, continuamos assim o nosso processo evolutivo, que é constante e contínuo, de acordo com a lei universal, que é a lei divina em nós, na nossa consciência. Inferiores, regeneradores e os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Os mundos ditosos, os mundos bem-aventurados, o bem sobrepuja, veja bem. Então, o bem já é a tônica da vida dos seres que habitam no seu mundo íntimo, a condição do bem, e o mundo material, no qual a grande maioria dos espíritos encarnados também agem e pensam da mesma forma. Após os mundos ditosos, eles nos apresentam os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, o bem é a tônica nos mundos celestes ou divinos. Todos os seres já compreendem, já vivem da prática do bem. Já entendem que fazer o bem é a melhor opção e que o bem faz parte da lei divina, através da lei maior de amor, justiça e caridade. Então, essas categorias dos mundos foram anunciadas por Jesus, dizendo que há muitas moradas na casa do Pai. E o Espiritismo, através de Allan Kardec, os Espíritos nos trazem a pluralidade dos mundos habitados. São vários os mundos habitados no universo, e cada mundo compõe uma categoria, vários da mesma categoria, onde os espíritos, de acordo com a sua necessidade, estamos habitando esses mundos. Lá na Gênesis, nesse capítulo 18, nos itens 27 e 28, chamado Geração Nova, eles dizem assim: vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A Gênese foi escrita e lançada em 1868. E os espíritos já diziam, através de Kardec, que já se vivia na Terra, naquela época, o grande momento de transição,
de transição, de mudança das provas e expiações para um mundo de seres regenerados, de seres que estão tomando contato e percebendo a necessidade do bem, aurir forças para continuar na caminhada, habitando assim outras coletividades, outros momentos, outros mundos que possam contribuir com a marcha até atingir os mundos celestes ou divinos. Então, naquele tempo, imaginemos nós hoje, em pleno século XXI, 2020, os acontecimentos de hoje fazendo parte também dessa mudança vibratória do planeta de forma material e da humanidade de forma espiritual, sentimental, mental, emocional. Ficarão no mundo, continuam dizendo eles, os que puderem compreender a lei do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus de Nazaré, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Então, os seres que ficarão no planeta, que habitarão o planeta em sua fase de regeneração, são aqueles que puderem, que tiverem a capacidade de despertar o interesse pelo bem, compreender a lição de amor e de fraternidade que Jesus trouxe ao planeta para nos orientar e que continua vibrando nessa mesma faixa de amor, de bondade, de misericórdia. Ele diz que é o verbo de vida e luz desde o princípio. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Quando ele aqui chegou, enunciando a lei de amor, Joana de Ângeles Espírito nos diz que o choro, quando ele aqui chegou no momento do seu nascimento, pela entrada de ar em seus pulmões, aquele choro se transformou em um convite de amor, de misericórdia para todos os habitantes do planeta Terra. E que a partir dali nunca mais o planeta foi o mesmo, porque a lição de amor, de bondade, de misericórdia, de fraternidade estava presente para despertar a consciência individual e coletiva que se encontrava adormecida. Por isso Jesus veio à Terra, naqueles dias tormentosos, e trouxe a mais extraordinária mensagem de amor e de dignificação humana, nunca antes ou depois apresentada por qualquer outro. Porque os que vieram antes vieram preparar o caminho. Mas ele veio no momento certo, com o caminho aberto, preparado, vivenciou, trouxe a mensagem de amor para despertar a consciência individual e coletiva da humanidade que se encontrava e se encontra na Terra nos dias atuais. Então ele trouxe o amor e no momento encontrou tormentos, encontrou disputas, encontrou preconceitos, encontrou uma vida entre o animal e o hominal que não se sabia quem valia mais. Os homens do poder da época vendiam os humanos como vendiam os animais, nossos irmãos dos reinos primários, e decidiam sobre suas vidas. Então, quando ele chega, ele vem nos ensinar, através da vivência, o amor ao próximo como a si mesmo, o perdão das ofensas, a oração por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos desejam mal, para vivermos em paz dias melhores sobre a Terra. Porque a Terra, este planeta querido, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Olha que interessante. A Gênese 1868, a previsão e a orientação da equipe espiritual, que não teria transformações através de cataclisma que aniquilasse de súbito toda uma geração. Não. A atual geração iria desaparecendo gradualmente e a nova, de forma natural, vai lhe sucedendo do mesmo modo, sem que haja mudanças bruscas
de ordem das coisas naturais, porque a lei natural segue seu curso de forma tranquila e suave. Vejamos nós agora neste momento em que vivenciamos uma pandemia no planeta Terra do coronavírus, o Covid-19, ceifando vidas, levando seres, e esses seres estão chegando ao plano espiritual em forma de espíritos desencarnados, alguns despertos, outros ainda não, amparados pelos espíritos mais evoluídos. E essa transformação se sucede, tanto em quem fica quanto em quem vai. Os que estão sendo contaminados pelo vírus neste momento, buscando a cura, buscando reflexões, outros que não se contaminaram com esse vírus, buscando reflexões e prevenções necessárias para que as coisas sigam seu curso de forma natural. De modo que, como ele diz, uma geração está sendo sucedida por outra dentro do processo da lei natural. E nos dizem que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, os seres que estão chegando hoje no planeta, há alguns tempos no planeta Terra, reencarnando espíritos, que ele nos diz que nessa época da transição, não viriam mais espíritos atrasados que não tivessem condição de colaborar com o bem no planeta. Estão vindo outros seres, espíritos mais evoluídos, espíritos mais adiantados tecnologicamente, pensando no bem em ordem moral. Para quê? Para contribuir com essa mudança vibratória, com essa sucessão de gerações. A antiga está passando, a nova está chegando. Então é de forma natural que a lei divina age em todos os mundos e nós aqui no planeta Terra não somos diferenciados. A grande transição, tão falada, o advento do mundo de regeneração. A doutrina nos explica, outras religiões falam dessa mudança, mas o Espiritismo vem nos mostrar que nessa sucessão ainda há chegadas e partidas de seres espirituais que convivem no planeta, partindo para outros locais e chegando outros de outras localidades. Para que contribuir conosco nesse grande processo da evolução espiritual. Então, o advento do mundo de regeneração, a vinda, a chegada, a instalação desse mundo, o que é? A época atual é dessa transição, não tenhamos a menor dúvida. Confundem-se neste momento os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, nós assistimos, nós vemos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, cada geração traz uma característica forte. Uns trazem a característica da tecnologia, outros já trazem a característica da moral elevada, de modo que essa transição é um estado de espírito, pois o choque dos acontecimentos promoverá uma profunda transformação no íntimo do que somos e do que seremos. Esse momento agora está assim. Está provocando um choque dos nossos sentimentos de espíritos ainda encarnados no planeta de provas e expiações, refletindo sobre os acontecimentos atuais. Então, esse estado de espírito, ele vai tendo mudanças de forma natural, porque esses acontecimentos provocam, de certa forma, essa profunda transformação. Já diz o ditado popular que aqueles que não despertam através do amor, dos convites ao bem, despertarão, de certa forma, pelo convite doloroso, porque a dor é uma grande mestra, é uma educadora por excelência, que não faz parte dos códigos divinos.
porque são criados pelos próprios seres espirituais, nós, esses métodos dolorosos. Mas a misericórdia divina os utiliza com amor, com sabedoria, já que a consciência do ser muitas vezes só desperta utilizando esse método, que não admite ser acariciado, ser convidado, ser chamado pelo mestre da excelência, que é o mestre amor, que é o requinte dos sentimentos, que está na consciência de todos nós, despertando ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Continuando o estudo na Gênesis, ele nos diz que expressivo número de missionários do bem, de conhecimentos em diversas áreas, estão reencarnando na Terra para contribuir neste processo pelo qual passa o planeta, em rumo ao mundo de regeneração. Nenhum de nós estamos desamparados. Jesus, quando terminava sua missão planetária, já dizia à humanidade: não se turbe o vosso coração, eu não vos deixarei órfãos. Então, expressivo número de missionários do bem, espíritos que já vivem, já entendem a lei do bem, do amor, da bondade e da misericórdia, estão reencarnando no planeta. Para quê? Para nos auxiliar nesse processo de transformação, nesse processo de mudança rumo ao mundo de regeneração que nós desejamos. Então, nós desejamos esse mundo de regeneração, precisamos começar a construí-lo dentro de nós, no nosso íntimo, sintonizando com o bem, com o bom, com o belo, com os ensinamentos de Jesus, para que esses seres possam encontrar campo em nós, realmente, para nos auxiliarem nessa transformação íntima e, como consequência, podermos vivenciar as experiências da transformação e da mudança e, quem sabe, retornar a esse planeta no momento da regeneração, no momento do descanso, do repouso, para repor as forças e continuar a marcha para atingirmos a perfeição, a purificação espiritual. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Como reconheceremos essa nova geração que está chegando? Inteligência e razão. Percebamos as crianças que já chegaram ao planeta há algum tempo, precoces, juntas ao sentimento inato do bem. Quantas crianças já falam da corrente do bem para que o adulto possa se inserir nela e continuar auxiliando? Crenças espiritualistas. Não renascerão mais na Terra seres que dizem-se materialistas, que dizem-se não crer em Deus, apenas na matéria, que a matéria supera tudo. Mas esses que estão chegando já trazem no íntimo a certeza da espiritualidade que precisa ser desenvolvida. Constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior realizado em outros momentos da caminhada evolutiva. Então, esses seres espirituais já estão no nosso meio há algum tempo, trazendo a mensagem do bem, o amor, a misericórdia, a bondade, deixando expressar em si a própria lei divina que está em nossa consciência, como dizem os espíritos amigos através da codificação. Na questão 1018 do Livro dos Espíritos, o espírito São Luís vem responder a Kardec quando ele pergunta se o bem reinará na Terra. E ele vem nos dizer que o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar no planeta o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos
e afastará os maus momentaneamente. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Orgulho, egoísmo, prepotência atraem seres que também pensam e agem da mesma forma. Esse mal nos indivíduos é temporário, porque nenhum ser fomos criados por Deus para vivermos na prática do mal eternamente. Então o bem reinará na terra, sim, porque o amor, a bondade e a justiça vêm impregnado na consciência dos seres que estão habitando o planeta, que estão reencarnando no planeta, contribuindo assim para que o planeta transforme-se num mundo de regeneração. Quantos belos exemplos nós já temos no planeta de seres que por aqui passaram, vivenciando bem, praticando bem, desejando bem, querendo bem. E nós começamos a despertar que o bem é a chave do progresso. O bem é a chave da felicidade. E o orientador benfeitor São Luís, respondendo, ele finaliza dizendo: todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhem com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. É o estímulo que o Espírito São Luís vem nos dar quando nós lemos, estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, dizendo que todos nós podemos trabalhar no bem, zelar o bem, ter coragem de praticar o bem, fé, boa vontade, perseverança, esclarecimento, conhecimento da verdade, como diz o Mestre de Nazaré, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós estamos deixando para trás, para o passado, estamos transformando a nossa própria vida através do conhecimento que estamos adquirindo e o que é melhor, nos esforçando para colocar na prática esses conhecimentos. Então o Espiritismo vem como uma proposta de transformação, de auxílio de transformação da humanidade, de mostrar para aqueles que creem somente na existência material que existe um mundo mais além, existe uma outra vida além, morrer não é o fim, como já diz uma música popular, que é muito conhecida de todos nós. Então o benfeitor vem fortalecer que temos coragem de vivenciar essa grande obra da regeneração, de contribuir com a obra, de zelar pela obra, e todos nós estaremos judiciosamente compartilhando do bem, do amor, da bondade, da justiça e da misericórdia. Quando eles nos disseram, através de Kardec, que as leis divinas estão escritas em nossa própria consciência. Então nós sabemos o que nos faz mal e nós sabemos o que nos faz bem. Então que estejamos sintonizados com o bem. O bem que emana de Jesus de Nazaré, esse ser amoroso, irmão nosso, que está bem próximo a nós, nos convidando à prática do bem, para que no futuro possamos habitar moradas tranquilas e suaves, onde o bem seja a tônica, porque com certeza o planeta vai se transformar, está se transformando num processo que já começou há muito tempo e chega no auge de alguns movimentos naturais para que nós percebamos essa necessidade de mudança. Então a hora já chegou. Perseveremos no bem, obedeçamos à lei, resignemo-nos diante dos acontecimentos, confiantes na bondade, na justiça e na misericórdia. Utilizemos a prece como um canal de sustentação para as boas obras na terra. E com certeza, Jesus e seus emissários na terra estarão próximos a nós, nos auxiliando, nos fortalecendo para que continuemos com a nossa regeneração íntima. E com certeza, nós habitaremos também este mundo de regeneração de forma material, que é o planeta, purificando as suas águas, os seus rios, as suas matas, as florestas, os seres que convivem conosco, os animais, os vegetais.
e todos nós ficaremos mais suaves e tranquilos, percebendo que temos um objetivo, gravitar para Deus, a perfeição. E essa perfeição, o mundo está percebendo que é preciso que ela aconteça para que a paz se faça no íntimo de cada um de nós. Agradecidos que somos por este momento, rogamos ao Mestre de Nazaré que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele está atento a todo acontecimento no planeta Terra, porque Ele não nos deixou a sós no planeta. Está vigilante juntamente com sua equipe de pleiade de espíritos amorosos que trabalham com Ele, auxiliando a humanidade, ainda aqui no planeta Terra. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare, agora e sempre.